Bom dia, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo nesta quinta-feira em nosso diálogo Geração em Gerações. Juntos mais uma vez, nós continuaremos com a nossa série Homem e hoje prosseguiremos com o tema O Homem e o Poder. Esse episódio é o episódio nono, né? E nós estaremos com base nas Escrituras Sagradas, como tem sido sempre, né? E eu vou estar compartilhando, resumindo conhecimento, qual Deus tem proposto em nosso coração, e colocado aquilo que vem de Deus, e a gente tem compartilhado aqui com cada um de vocês. Vale lembrar o que nós falamos de Saulo no último episódio, episódio 8, quando ele teve um encontro com Jesus, bem como ele teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo e se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. Sabemos que neste episódio de hoje nós compartilharemos da história de José, um homem muito conhecido que passou grandes adversidades na vida. Esse homem governou o Egito e a história conta que ele foi um dos filhos de Jacó e Raquel. E por ser obediente, tinha grande apreço de seu pai. Por ser causa disso, seus irmãos odiavam. Segundo o capítulo 37 de Gênesis, Jacó amava seu filho José mais do que todos os irmãos. Ou seja, Jacó, pai de José, amava José mais do que todos os seus irmãos, porque ele era filho de sua velhice. Nós vamos ler juntos agora o capítulo 37 de Gênesis. Vamos ler juntos? Abra as vossas Bíblias, vocês têm Bíblia no aplicativo, está no escritório, seja em qualquer lugar. Vamos juntos. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Contava ao pai a má fama deles. Versículo 3. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido de sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José tinha um sonho. Versículo 5. Certa vez José tinha um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 6. Ouça um sonho que tive, e disse-lhe: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Verso 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: e tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu-lhe e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Verso 11. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. No verso 12, relata quando José foi vendido pelos irmãos. Vamos ao verso 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém.
Verso 13: Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém? Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Verso 14: Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando aproximava de Siquém. Versículo 15: Um homem encontrou-o vagueando pelos campos. Ele lhe perguntou: Quem é você que está procurando? Verso 16: Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Verso 17: Respondeu o homem: Eles já partiram daqui, e eu os ouvi dizer: Vamos para Dotá. Assim José foi em busca dos seus irmãos e o encontrou perto de Dotá. Mas eles ouviram de longe. Antes que chegasse, planejaram matá-lo. Verso 19: Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, os irmãos conversando entre eles, né? E agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tire a vida. E acrescentou: Não derrame sangue, jogue naquele poço, no deserto, mas não toque nele. Rúben propôs isso com a intenção de levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelita que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levaram para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Verso 22: Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Verso 28: Quando os mercadores ismaelitas de Midiá se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levaram para o Egito. Verso 29: Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava lá. Rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mandaram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado: Achamos isto, veja se é esta túnica do seu filho. Ele reconheceu e disse: É a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Verso 34: Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. 35: Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Verso 36: Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Vejamos aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nesse episódio José foi vendido pelos seus irmãos. Ele vale lembrar que essa história está nas Escrituras Sagradas. Nesse episódio nós podemos ver que podemos tirar algumas provações, ou seja, por várias provações e sofrimentos que José passou. Nós vamos relatar algumas delas aqui. Foi lançado pelos seus irmãos em um poço que queriam matá-lo. Foi vendido como escravo por eles e chegou a ser preso por acusação e calúnia da mulher de Potifar, que afirmou que José havia tentado estrupá-la, sendo que essa cena
foi armada por ela mesma. Podemos ver que José manteve uma vida de obediência às leis do Senhor. Isso mostrava total diferença, caráter e intimidade com Deus e nosso Senhor Jesus. O amor que vem de Deus pelo próximo faz total diferença na vida de José, a qual fez total diferença na vida de José, independente da cor, raça ou gênero. José tinha em mãos todo o motivo para querer destruir seus irmãos, para revidar o que os seus próprios irmãos fizeram com ele, quando os venderam ao Egito. Vamos agora compartilhar o capítulo 45, verso 3 ao 7. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Verso 5. Agora não se aflinjam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Verso 6. Já houve 2 anos de fome na terra. Nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhe a vida com um grande livramento. Podemos refletir aqui nesse resumo da história de José como lições, a qual nós iremos compartilhar juntos aqui. Lições a qual José passou por várias provações e sofrimentos. A primeira dela foi lançado pelos seus irmãos em um poço que queriam matá-lo. A segunda lição, foi vendido como escravo por ele e chegou a ser preso por acusação, calúnia da mulher de Potifar, que afirmou que José havia tentado estrupá-la, sendo que essa cena foi armada por ela mesma. José manteve uma vida de obediência às leis do Senhor. Isso mostrava total diferença, caráter e intimidade com Deus e o nosso Senhor Jesus, a qual José mesmo tinha. O amor que vem de Deus pelo próximo fez total diferença na vida de José, independente da cor, raça ou gênero. José tinha em mãos todo motivo para querer destruir seus irmãos, para revidar o que seus próprios irmãos fizeram com ele, quando o venderam ao Egito. Vamos refletir juntos aqui 3 lições desse assunto de hoje, a qual José teve o poder, a qual Deus deu o poder a José, mas ele não revidou o que os irmãos fizeram com ele quando o venderam ao Egito. Primeira lição aqui que nós podemos compartilhar: como você líder, como você está tratando os seus liderados. Você revida quando eles fazem errado? Vocês revidam quando eles fazem algo errado? Ou ensina o correto em amor, dizendo a verdade? Uma reflexão para você compartilhar com você mesmo. Reflita. Como você está tratando seus filhos, esposa e funcionários? Segunda lição: como você está tratando seus filhos, esposa e funcionários? Reflita. Como é a sua liderança? É uma liderança autocrata? É uma liderança democrata? Ou é uma liderança de imposição? A maior liderança foi a liderança de Jesus Cristo, onde Jesus ensinava aos discípulos a como lidar com as situações da vida. 3. Como você está preparado para receber mais poder? 3. Você está preparado para receber mais poder? Que você possa refletir nessas 3 lições aqui. Como está o seu emocional? Como você tem governado sua mente, as suas emoções, para receber um poder de Deus para governar
Primeiro, governar a sua própria alma. Como você governa a sua própria alma hoje, agora? Primeiro, se alguém te passar e te fechar com o carro, como você lidar com isso? Se alguém lhe instigar no trânsito, como você faz? Recentemente, uma pessoa me fechou, esses dias agora, essa semana, e eu fiquei parado. Brequei, refleti, não revidei, não xinguei. Isso é sinal que o meu emocional está controlado pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito é o qual Jesus deixou aqui na terra, quando ele subiu aos céus. Jesus disse em João 14, deixarei o Espírito Santo Consolador para que vocês estejam ele. Deixarei o Espírito Santo Consolador para que vocês sejam guiados por ele. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Em tudo que nós decidimos, em tudo que nós falamos, em tudo que nós lideramos, o Espírito Santo nos dirige a tomar as melhores decisões. É ele, o Espírito Santo. Então reflita. Se você está preparado para receber mais poder, ou seja, mais uma autoridade, mais alguma função de liderança, que eu e você possamos estar atento às decisões, aquilo que falamos, aquilo que proclamamos em Deus. Se nós estamos em Deus, nós temos que proclamar vida. Vida, Jesus, Espírito Santo. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então podemos refletir a nossa liderança, que eu e você possamos refletir a nossa liderança, uma liderança em amor. Quero parafrasear, quero refletir aqui, reiterar várias vezes. Quando Jesus disse em João 3,16, disse: porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus entregou, ele amou primeiro. Foi o amor que fez Jesus se entregar pela humanidade. Que eu e você possamos refletir que Jesus nos amou primeiro para poder se entregar. Se eu estou aqui por isso, porque Deus me deu uma nova chance para poder entregar o que eu estou entregando. Estou com as dicas, né? Segunda, quarta, sexta. Estou com os diálogos aqui, as terças e quintas-feiras. Hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Entregando reflexões sobre o homem, resumo sobre uma Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia, sobre o estudo sobre o homem, uma série, né? É um resumo das Escrituras Sagradas aqui que eu estou compartilhando com cada um de vocês. Que possamos refletir como nós homens temos se posicionado. Eu falo com muito carinho, com muito temor e tremor. Porque para mim fazer isso que eu estou fazendo aqui, primeiro eu tive que passar por mim aqui. Primeiro eu tive que fazer uma reflexão com a minha vida. Todos os anos de caminhada com Cristo. O que eu fiz? O que eu tenho feito para ajudar pessoas com aquilo que Deus me confiou? Eu me lembro quando eu comecei a treinar pessoas no ano de 2004, quando eu comecei a minha carreira como segurança do trabalho, como técnico em segurança do trabalho. E eu treinava pessoas, fazia chamados DDS, que é Diário Diálogo de Segurança. Vou repetir. Quando eu treinava pessoas na época, em 2004, eu era bem jovem, fazia o famoso Diário Diálogo de Segurança. E ali eu falava de vários assuntos, onde eu ajudava pessoas das idades mais novas, mais velhas. E naquele momento eles me ouviam ali, e eu falava para eles o seguinte: você veio trabalhar aqui hoje, correto? Sim. Então você precisa trabalhar com segurança, usando os equipamentos individuais, que eram os EPIs, que era o capacete, era a luva, era o calçado de segurança, era o colete, seja ele quem era soldador, utilizava colete de segurança. Você tinha que trabalhar com os EPIs, para você exercer a sua função, entrar com o pé direito e voltar para sua casa, para ver sua família com o pé direito, sem nenhum acidente, sem nenhuma lesão.
E assim os funcionários trabalhavam. Graças a Deus raramente eu tinha acidente, porque eu colocava na mente deles que eles eram mais importantes de qualquer assunto ali naquela obra, na época do Porto de Santos. Então eles colocavam aquilo que era verdade, aquilo que eu falava era verdade. E aquilo caía como uma luva. Eu achava que, graças a Deus, eu estava cumprindo o meu papel, naquele momento ali, a minha missão, de orientá-los naquilo que eles iam trabalhar. E graças a Deus eu atingi o objetivo. Os acidentes eram reduzidos, consegui reduzir acidentes também na obra. Tanto que depois de um ano eu fui trabalhar num terminal no Porto de Santos, onde eu cuidei de cerca de 400 a 500 funcionários na época. E meu papel também era treinar as pessoas ali, para que todos trabalhassem com segurança e voltassem para suas casas com segurança. E assim foi toda a minha jornada. E hoje eu estou aqui nas redes sociais compartilhando dicas, reflexões, tá ok? Que eu e você nesse dia de hoje possamos refletir a nossa missão aqui na Terra. Eu digo como homem e mulher, né? Seja em qualquer ramo da vida. Você não precisa também estar na rede social. Se você é se trabalha na área de salão, seja ele cortando cabelo, seja ele manicure, seja ele qual for a sua profissão, você consegue falar uma palavra, motivar uma pessoa com uma palavra. Porque palavras têm poder para mudar a vida de uma pessoa. E fica aqui essas 3 lições que eu deixei aqui. Como você está tratando seus liderados. Se a tua liderança é autocrata, só manda, ou se a sua liderança é democrata, que você faz e coordena juntos. Podemos depois compartilhar sobre a liderança de Jesus, como foi a liderança de Jesus, né? Mas aqui eu quero compartilhar essas 3 reflexões aqui. Como você está tratando a sua família, sua esposa, filhos, como você tem liderado a sua casa. Que eu e você agora possamos refletir numa lição, em cada uma dessas lições. Tá ok? Que quero me despedir a vocês aqui. Quero deixar aqui uma bênção sobre a sua casa, a sua família, seus familiares, seus negócios, sua empresa. Com bênção, luz, paz e bem e prosperidade. E até o próximo vídeo. Um abraço!